Eu quero aproveitar este vídeo para fazer a referência a 2 ou 3 aspectos que eu penso serem importantes, uma vez que eles estão ou relacionados com a forma como a DOM se comporta relativamente às tags de HTML, mas também outros aspectos que estão relacionados com a forma como o Vue consegue interpretar o nosso código. Eu vou dar aqui alguns exemplos que estão relacionados com a forma como nós damos nomes aos nossos Custom Components. Ora, já verificámos então aqui que nós temos uma pasta Components. Em versões anteriores da Vue CLI não existia esta pasta, apenas existia o Source, mas nós podemos criar pastas dentro de pastas, o que faz algum sentido a partir do momento em que a nossa aplicação fica cada vez maior. Okay? E penso que aqui não haverá grandes dúvidas para quem estiver habituado a trabalhar com esta ramificação de pastas, que se eu colocar aqui uma New Folder e colocar aqui, por exemplo, servidor, para dar sequência àquilo que tem vindo a ser os exercícios anteriores, eu posso ter aqui um servidor, posso ter aqui uma outra pasta chamada partilha, okay? E dentro de cada uma delas eu posso criar Custom Components. Okay? Então vamos criar aqui um componente New File. Tradicionalmente nós devemos dar sempre os nomes aos ficheiros .vue com uma letra capital ou com letras capitais, isto é, servidor dados, por exemplo, seria escrito desta forma. Mas isto é apenas uma convenção. Vamos colocar aqui Vue, okay? Eu vou colocar aqui um template e eu quero vos chamar a atenção para o seguinte, eu vou colocar aqui simplesmente um H3 o servidor, ok? Bom, o que é que acontece? Eu posso registar então aqui o meu servidor da seguinte forma, reparem, eu vou importá-lo aqui, import, servidor, from, e agora vou colocar aqui components, barra, vamos escolher aqui agora o servidor, vamos ver se aqui o IntelliSense vai funcionar, ok, cá está, servidor, e vamos escolher servidor ali, ok? Cá está então, servidor. Portanto, temos aqui o nosso sistema a funcionar corretamente em termos de IntelliSense. Eu chamo a atenção que eu estou a fazer estes vídeos numa máquina virtual, por conseguinte, o comportamento do próprio editor por vezes não é o mais desejado, mas chegamos lá. Vou registar aqui o meu componente, components, e vou fazê-lo como fiz nos vídeos anteriores. Neste caso vou-lhe chamar aqui app servidor e vamos colocar aqui servidor. A partir deste momento eu posso utilizar aqui, portanto este é o texto do app.vue e aqui em baixo eu posso colocar app servidor e tenho então à partida o meu componente a funcionar dentro da instância do Vue. Bom, quais são os aspectos que eu quero referir? Primeiro, a DOM para o HTML normalmente não funciona muito bem com letras maiúsculas e minúsculas, por conseguinte é por esse facto que normalmente ou tradicionalmente o HTML tem tudo letras minúsculas, todas as suas tags. Mas será que no Vue nós podemos utilizar qualquer coisa deste género? Por exemplo, app servidor. Bom, terei que alterar aqui, alterar ali também. E vamos verificar se temos alguma alteração. Vamos aqui verificar e reparem, não há qualquer problema em usarmos as tags daquela forma. No entanto, há aqui um aspecto muito interessante e que é o seguinte. Imaginem agora que eu alterei aqui app servidor e, a propósito, eu posso também colocar desta forma e não vou ter qualquer problema, reparem. Okay? Se eu refrescar aqui, continuo a ter a mesma apresentação. Mas tradicionalmente é vulgar verificar-se desta forma. Até aqui, em termos de coloração, é muito mais simples verificarmos que uma coisa é a tag, outra coisa é o componente. Mas reparem neste aspecto muito interessante que é o seguinte. Se eu decidir agora alterar aqui para app-servidor, será que o sistema vai funcionar? Bom, tradicionalmente iríamos pensar o seguinte. Bom, isto não faz sentido. Porquê? Porque nós temos aqui app servidor e aqui temos app servidor escrito desta forma. Vamos verificar o que é que acontece aqui na nossa aplicação e reparem como o sistema ainda assim continua a funcionar. Vocês poderão perguntar, bom, mas então não existe relação entre isto e isto? Existe, mas o que acontece é que o próprio Vue
consegue hifenizar, vamos lhe chamar assim o termo, consegue hifenizar os nomes. Então, ele aqui fez o quê? Transformou o app servidor com letra maiúscula para app-servidor. Eventualmente, se nós colocarmos desta forma, aí podemos ter um problema. Porquê? Porque já estamos aqui a impedir que o próprio mecanismo interno do view consiga separar estes elementos. Ele poderia ser app-servidor ou apps-servidor, etc. Mas se nós colocarmos aqui uma letra capital, não há qualquer problema. O view vai chegar aqui, vai olhar para esta instrução que aqui está e vai simplesmente traduzir isto para app-servidor. Ok? E, portanto, estes aspectos são muito interessantes. É conveniente nós termos isto presente porque em determinadas circunstâncias poderemos estar à procura de soluções para o nosso código e verificar que, de facto, há um programador que usa este tipo de convenção ou de forma de programação e poderíamos achar que seria estranho. Portanto, temos aqui a explicação e a demonstração que, de facto, o view é suficientemente versátil para conseguir interpretar as coisas desta forma. Tradicionalmente, o que nós iremos ver é sempre escrito mais ou menos desta forma. E apenas como curiosidade também, nós poderíamos ter ainda uma outra circunstância. Imaginem termos apenas servidor. Então, neste caso, se eu colocar aqui servidor e ali também servidor, à partida o Vue.js é suficientemente inteligente também para continuar a ter aqui o mesmo resultado. Isto é, por trás ou behind the scenes ou por trás do cenário, o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar para componentes, vai verificar que existe aqui apenas uma expressão e não um par chave-valor e ele próprio vai transformar isto mais ou menos da seguinte forma. Servidor e vai colocar aqui servidor. Okay? E portanto é isto que o próprio Vue vai acabar por fazer se nós quisermos ser um bocadinho mais preguiçosos e colocarmos isto desta maneira. De qualquer das formas, não podemos esquecer sempre o seguinte, a forma mais comum é, por exemplo, aparecer app-servidor, depois colocarmos aqui à frente o servidor desta forma e, por conseguinte, estamos aqui a relacionar-nos com isto. Aqui no app-servidor vamos colocar aqui app-servidor e temos então a escrita mais comum dentro do Vue.js.